Olá, meus queridos amigos e amigas. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos tratar de um tema extremamente importante e que vai ajudar vocês a ter uma visão geral da evolução do direito constitucional ao longo do tempo, que é o constitucionalismo. Dentro desse estudo do constitucionalismo que nós vamos fazer, nós vamos ter a oportunidade de mostrar um pouco da evolução histórica do direito constitucional ao longo do tempo, para que vocês possam ter um panorama e possam situar algumas ideias que foram evoluindo e como essas ideias foram evoluindo. Então nós vamos abordar, inicialmente, dentro do tema constitucionalismo, dois aspectos. Primeiro, nós vamos ver uma definição, o que é o constitucionalismo, em que sentido esse termo é abordado, e, num segundo momento, nós vamos ver a evolução histórica do constitucionalismo. Quais foram as principais fases pelas quais esse movimento passou ao longo do tempo. Então vamos começar vendo uma definição. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo, ele costuma ser referido em dois sentidos diversos. O primeiro sentido é um sentido amplo, no qual constitucionalismo corresponde à existência de uma Constituição. Esse sentido amplo de existência de uma Constituição dentro do Estado é um sentido no qual o constitucionalismo não é utilizado. Quando vocês veem em algum livro, em algum autor, o termo constitucionalismo, ele geralmente é utilizado num outro sentido, que é um sentido mais estrito. Porque Constituição todo Estado sempre teve. Não existe Estado sem Constituição. Mesmo que a Constituição não seja escrita, sempre teve uma Constituição. Falar de constitucionalismo como existência de uma Constituição é algo que não tem muito sentido, não traz muitos benefícios. Geralmente, o termo ele é utilizado num outro sentido, que nós vamos chamar aqui de sentido estrito. No sentido estrito, o constitucionalismo ele envolve duas ideias centrais. Guardem bem essas duas ideias que estão aí na tela para vocês. São essas duas ideias que identificam o constitucionalismo. Garantia de direitos e limitação do poder. O constitucionalismo, ele envolve essas duas ideias centrais. O Karl Loewenstein, ele costuma dizer que o constitucionalismo, ele é a busca do homem político pela limitação do poder absoluto. E essa busca pela limitação do poder absoluto, ela ocorre através de quê? Exatamente através da garantia de direitos aos indivíduos. Então essas duas são as ideias que nós vamos trabalhar aqui. Limitação do poder e garantia de direitos. Nesse sentido, meus amigos, o constitucionalismo ele se contrapõe ao absolutismo. Ele surge como uma tentativa uma definição que vocês podem guardar, que é a seguinte. Loewenstein diz: a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto, exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente.
Ou seja, nesse sentido, o constitucionalismo ele se contrapõe ao absolutismo, porque ele exige que o poder seja limitado e que haja uma justificação ética, espiritual, moral para o exercício do poder. E não simplesmente o poder ser exercido porque está sendo exercido por uma determinada autoridade. Dentro da sua evolução histórica, o constitucionalismo ele passou por várias fases. A maioria dos manuais aponta apenas duas etapas: o constitucionalismo moderno e o contemporâneo. Nós vamos fazer aqui um estudo mais abrangente, porque algumas provas de concurso já perguntaram sobre uma outra etapa do constitucionalismo que é pouco mencionada, que é o chamado constitucionalismo antigo. Então nós vamos ver aqui três etapas. Primeira, o chamado constitucionalismo antigo, que vai da antiguidade até o final do século XVIII, com as revoluções liberais, Revolução Francesa e Revolução Norte-Americana. Depois, num segundo momento, nós temos uma nova fase, que é quando surgem as primeiras constituições escritas. Até então não existia Constituição escrita, elas eram só costumeiras. Então nós temos o surgimento com as revoluções liberais do constitucionalismo moderno, que vai do final do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, a terceira e última fase, que é aquela na qual nós nos encontramos atualmente. O chamado constitucionalismo contemporâneo, ou neoconstitucionalismo, segundo alguns, que começa a partir de meados do século passado, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e está em curso até os dias atuais. Então essas são as três fases que nós vamos estudar aqui. Começando pelo constitucionalismo antigo. Essa fase do constitucionalismo antigo, ela tem como principal característica a existência de constituições consuetudinárias. Ou seja, constituições baseadas nos costumes e em precedentes judiciais. Não havia nesta época, até o final do século XVIII, constituições escritas como nós conhecemos hoje. Existiram até documentos escritos, como nós veremos na Inglaterra, mas não um documento formal como esse que nós conhecemos nos dias de hoje. Então esta é a principal característica do constitucionalismo antigo. As constituições eram costumeiras ou consuetudinárias. Eram constituições baseadas em normas, sobretudo advindas dos costumes. Mas é possível identificar, mesmo neste período, aquelas duas ideias centrais que eu mencionei. A garantia de direitos perante o soberano e a limitação do poder. Em razão da presença dessas duas ideias centrais, é que mesmo antes do surgimento das constituições escritas, é possível se falar na existência de um constitucionalismo. A primeira experiência, que é muito importante por ter sido a experiência inaugural, por ter sido aquela que deu origem a todo esse movimento, inclusive foi questão de prova do CESP, há alguns anos atrás, foi a experiência do Estado hebreu. Guardem este marco, porque é o marco inicial do constitucionalismo, segundo Karl Loewenstein. O Estado hebreu foi a primeira experiência constitucional. O Estado hebreu era um Estado teocrático. Nele, os dogmas religiosos, eles limitavam não apenas os súditos, mas também o soberano. Ou seja, estava presente esta ideia de limitação do poder. A limitação do poder do soberano por dogmas religiosos. Aliás, nesse período da antiguidade, a influência da religião era muito forte. E eram exatamente esses dogmas religiosos que limitavam
o poder do soberano. Por isso, o Estado hebreu é considerado pelo Karl Loewenstein como a primeira experiência constitucional. A segunda experiência constitucional foi a que aconteceu na Grécia Antiga. Durante 2 séculos, a Grécia foi um Estado político plenamente constitucional, aonde se adotou a forma mais avançada de governo, que é a chamada democracia constitucional. A democracia grega, ela influenciou toda a evolução ocidental. Até hoje nós temos esta influência da democracia grega nos nossos ordenamentos jurídicos. Então, na Grécia também houve essa experiência que foi considerada uma experiência constitucional. A terceira experiência é um retrospecto da experiência grega. Foi a que aconteceu em Roma, aonde também foi adotada uma democracia não exatamente igual à grega, mas que de certa forma refletia aquilo que aconteceu na Grécia. Em Roma, além da democracia, foram desenvolvidos alguns modelos conceituais extremamente importantes, como, por exemplo, a ideia de res publica. Res publica vem do direito romano. A própria ideia de liberdade, segundo Jhering, ela alcançou a forma mais perfeita no direito romano. Isso é uma afirmação de Jhering. Não houve nenhum outro direito, um conceito de liberdade tão perfeito, tão digno, tão correto quanto do direito romano. Então nós tivemos em Roma a democracia e a liberdade como principais aspectos desta experiência no constitucionalismo antigo. E finalmente, uma quarta experiência que vale a pena ser mencionada é a ocorrida na Inglaterra. A Inglaterra, na Idade Média, ela produziu documentos extremamente importantes, conhecidos até hoje, e que influenciaram muito os direitos fundamentais. Embora a Inglaterra não tivesse uma Constituição escrita, aliás, para quem não sabe, a Inglaterra, a partir do ano de 2000, ela passou a adotar o Human Rights Act, que é uma espécie de declaração de direitos humanos. E hoje em dia, há uma certa dúvida se a Constituição inglesa permanece sendo costumeira ou se seria uma Constituição escrita em razão do Human Rights Act, que seria um ato semelhante a uma declaração de direitos humanos, um ato escrito que faz parte hoje do direito inglês. Mas durante todo esse período, não havia Constituição escrita na Inglaterra. Todavia, houve uma série de documentos constitucionais extremamente relevantes. O primeiro deles foi a Magna Carta, de 1215. A Magna Carta, ela foi fruto de um pacto, de um acordo do rei João Sem Terra com os seus súditos. Em seguida, pode pôr na tela para a gente, por favor, nós tivemos o Petition of Rights, que foi um acordo firmado entre o parlamento e o rei Carlos I, além de vários outros documentos, como o Habeas Corpus Act, de 1679, o Bill of Rights, também de 1600, aliás, o Habeas Corpus de 1679, o Bill of Rights de 1689 e o Act of Settlement de 1701. Todos esses documentos, que são conhecidos até hoje, foram importantes não só na limitação do poder, mas, sobretudo, para garantir direitos. E, portanto, a Inglaterra ela viveu uma experiência constitucional mesmo antes do constitucionalismo moderno surgir. O marco que deu origem ao surgimento de um novo constitucionalismo foram as constituições escritas. Como eu disse a vocês, até esse período, todas as constituições eram costumeiras, embora existissem documentos escritos, como no caso da Inglaterra. Todavia, no final do século XVIII, com as revoluções liberais,
Revolução Francesa e Revolução Norte-Americana, surgem as primeiras constituições escritas, rígidas e formais. É esta a característica